gente continua conversando sobre esse tema, só que falando do mesmo assunto de uma outra forma, numa outra ótica, na ótica do empreendedor, porque de fato algo aconteceu, né? O negócio ficou meio que insustentável aí. E aí cabe a reflexão de um exemplo do que não fazer, do que não fazer, do que não ser seguido. E além disso, né, ficar atento para evitar situações críticas como essa. João Tiago está ao vivo com o especialista para trazer essas orientações para os empreendedores. Não é isso, João? Boa noite para você. Muito boa noite, Linda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, não é só esta dúvida que surge na cabeça dos milhões de empreendedores brasileiros, mas várias perguntas que acabam flutuando e acabam sendo feitas. Uma das principais é como evitar uma situação como essa. Como ter certeza de que o seu negócio é absolutamente sustentável e de que as suas decisões dentro deste negócio vão conseguir fazer com que você tenha lucro e projeções positivas no futuro. Infelizmente, essa empresa acabou não conseguindo fazer isso, tomou uma decisão que foi um tropeço e acabou prejudicando a própria imagem em todo o mercado. Como evitar isso? Essa é uma pergunta que os empreendedores fazem, nós temos várias outras. Quem vai tentar responder junto com a gente aqui é o Paulo Júnior, ele é especialista em carreira e negócios e vai falar um pouquinho pra gente. Paulo, uma grande confusão, mas acima de tudo uma coisa que fica na cabeça da gente. É necessário planejamento, acima de tudo, para conseguir fazer com que um erro como esse não aconteça, não é? Boa noite, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado, João. Boa noite, Linda, e aos telespectadores. Realmente, esse é um episódio que traz aprendizados e o empreendedor ele não pode perder a chance de aprender com os seus próprios erros. No caso, a gente aprende primeiramente planejamento, preparação é fundamental. Preparação não só no que diz respeito ao seu negócio, ao que você faz bem, mas também o que você precisa melhorar. Preparação em relação às oportunidades que existem, mas também às ameaças que existem, porque empreender envolve risco. E esse risco precisa ser sempre mensurado, não apenas as oportunidades, né? Exatamente. Eu preciso conhecer bem o mercado, conhecer a concorrência, eu preciso conhecer principalmente o consumidor, quem é que nós vamos ajudar, quem é que você, empreendedor, vai ajudar, qual o problema que você vai resolver e a sua capacidade. Aí eu vou para a análise interna. Eu consigo, o que eu anuncio, eu consigo honrar? É muito importante, porque isso afeta a reputação do empreendimento, do negócio. E uma vez que o consumidor, ele desconfia do nosso negócio, ele não compra mais. E não só isso, ele fala mal para outras pessoas numa velocidade muito mais rápida. E isso é por isso que eu preciso fazer planejamento para evitar todos esses transtornos e entregar a alegria para o consumidor. É interessante que a gente sempre vê promoções e preços mais baixos e sempre a gente tem esse tipo de coisa pulando na nossa cara. No entanto, é preciso saber mensurar também, né? E saber, enquanto empreendedor, quando usar essas ferramentas, porque muitas vezes você faz uma promoção e acaba entrando pelo cano, não sai as vendas do jeito que você quer. Quando eu foco na promoção, eu dou valor, eu mensuro mais o preço. Enquanto a gente tem que trazer o grande benefício que a gente entrega, que é valorizar o valor, é um pleonasmo aqui, mas na verdade dar maior ênfase ao valor do que nós entregamos. E não ao preço. E não ao preço. Quando eu vou preço e lanço promoção, eu acostumo esse consumidor a ficar de olho somente naquela grande vantagem imediata e muitas vezes o empreendedor não pode correr o risco de precificar errado ou não saber a margem e entregar ou colocar no mercado uma promoção que não é possível cumprir. Isso afeta a reputação. E essa questão da reputação acaba sendo muito importante por um aspecto que você mesmo já falou. O cliente, ele não só não consome mais, ele fala mal do seu produto também por aí, né? Exatamente. A transparência, o entregar corretamente aquilo que foi prometido, a coerência nas pautas defendidas pela empresa, inclusive, tudo isso vai trabalhar na percepção do cliente, ou seja, como o cliente percebe o nosso negócio. E isso, é por isso que eu preciso ser consciente e agir de maneira estratégica, João, para que realmente o cliente perceba
que o nosso negócio é um negócio sério. Não importa o tamanho, pequeno, médios e grandes, é preciso ter planejamento, preparação e clareza da entrega para o consumidor. Nos últimos tempos nós tivemos algumas empresas grandes, de grande porte, acabando metendo os pés pelas mãos. A gente teve uma grande rede de departamentos no início do ano, tivemos essa empresa agora também fazendo mais uma dessas. Grandes empresas não deveriam ser um pouco mais seguras, um pouco mais estáveis nesse sentido, de conseguirem manter dentro do seu, se manter dentro do seu negócio de forma mais estável? Existem leis para isso, existem modelos de governança. Essas grandes companhias são regidas por esses sistemas de governança bem rígidos até. Eventualmente acontecem casos como o que você trouxe. E aí as autoridades, elas são implacáveis e devem ser mesmo, responsabilizando quem cometeu algum delito, seja na administração. Mas enquanto o pequeno empreendedor, o médio empreendedor que nos acompanha nessa noite, ele também pode se valer do modelo de negócio, ele pode se valer dessa organização, por exemplo, implementando conselhos consultivos, convidando o seu contador para conversar mais com você sobre os seus números, convidando um consultor, trazendo um outro empresário que já obteve sucesso, ou mesmo aquele que errou, para lhe ajudar na sua estratégia. Porque o que nós vemos aí tem a ver não só com preço, com promoção, tem a ver fundamentalmente com a estratégia. É como você quer chegar no futuro e agradar a sua clientela, os consumidores. Moral da história, é bom sempre aprender com os erros dos outros, né? É bom sempre aprender, eu costumo dizer, João, aprender o mais rápido possível. A gente entrou numa era de muita transparência, a gente entrou numa era do digital. Então, quanto antes der para a gente errar, e eu coloco entre aspas, usar esse erro como aprendizado e não ficar parado. O empreendedor, ele tem que ser resiliente. Ele tem que levantar a cabeça e por algum eventual erro, mas se responsabilizar, arcar com as consequências, mas sobretudo restabelecer a confiança com o consumidor, porque o mercado precisa de empreendedores sérios, empreendedores que se planejam, empreendedores que conseguem honrar o seu negócio em prol do mercado, em prol do consumidor paraibano. Muito obrigado, Paulo, pelas informações. Linda, estão aí os conselhos de um consultor que sabe muito bem o que está falando, né? Muito bem, obrigada, João. Obrigada, Paulo, também pelas dicas e pelas orientações, porque assim, a gente às vezes aprende pelos bons exemplos e aprende também, de certa forma, pelos exemplos ruins, né? Então, dá para você, empreendedor, empresário que está assistindo, ver essa situação que aconteceu dessa agência que a gente trouxe aqui e tentar evitar que crises ou situações como essa acabe se tornando algo aí no seu negócio, né? Então, vamos para a nossa rede social. Lá, a nossa interação hoje é justamente sobre esse assunto, tá? Você aí também consumidor, que está programando sua viagem, que gosta de programar sua viagem, na hora de programá-la, o que você faz? Você recorre a essas promoções, né, nessas agências que são especializadas em pacotes promocionais, ou vai naquela empresa que tem credibilidade, que você sabe que é correta, que você sabe que entrega aquilo que oferece mesmo? Me conte lá, vamos repercutir esse assunto, @Correio TV, interação no ar, também nosso Instagram tá aqui no nosso telão e também o nosso WhatsApp tá aqui no nosso computador, 993321212. Estamos de olho aí, qual a opção que você escolher participar aqui do JC, estamos de olho para trazer daqui a pouco a sua participação ao vivo aqui para toda a Paraíba.